Baseado no podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti. Os áudios apresentados neste documentário são reais, gravados por Chico Felitti no podcast A Mulher da Casa Abandonada. As encenações associadas são reconstruções livres baseadas nos depoimentos dos participantes e documentos do caso. O objetivo deste documentário é retratar os fatos que envolvem o caso de notório interesse público. Repudiamos quaisquer atos de agressão ou perseguição por qualquer forma contra as pessoas aqui retratadas. Exterior de uma casa abandonada. Aparições repentinas, da fresta da janela ou atrás das grades do portão. Quem é a senhora que mora nesse casarão em Higienópolis, zona central de São Paulo? Em quase 30 anos de polícia, eu jamais achei que fosse participar de uma ocorrência dessa. Durante a operação policial, dezenas de vizinhos e de curiosos vieram dar uma espiada na casa abandonada. Como que essa casa resistiu até hoje aqui e por que ela está nesse estado? O que um dia já foi uma mansão, símbolo de riqueza, hoje está caindo aos pedaços. O caso ganhou repercussão com o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti para a Folha de São Paulo. Acho que nenhum jornalista ou nenhuma jornalista pensa que isso vai levantar os ânimos a esse ponto, assim, ao ponto das pessoas dizerem eu vou fazer alguma coisa a respeito. Só que a polêmica só aumenta porque a proprietária desse imóvel é uma foragida da justiça americana por um crime grave que ela teria cometido nos Estados Unidos. Era um caso para o qual podíamos apontar e dizer, olha, isto não é algo que não aconteça nos Estados Unidos. Acontece aqui mesmo, no nosso quintal de Washington. Você nunca pensaria que isso se passaria nesta bela comunidade. Alguém vivendo numa circunstância tão inusitada. O que exatamente você precisa para provar os elementos desse crime? Você é jornalista, né? Sim. Como um bom jornalista, tem que ouvir todos os lados antes de publicar qualquer coisa, certo? Se juntarmos tudo isso, é uma receita para a escravatura moderna. Dentro, a casa está escura e bagunçada. Título aparece: A Mulher da Casa Abandonada. Um homem branco, de barba grisalha, sai do prédio. Meu nome é Chico Felitti, eu sou repórter. Fui repórter de jornal por 10 anos e tive uma estafa, saí do jornalismo e comecei a escrever livro, biografia e fazer podcast ali com 30 anos. Me mudei para essa casa, num bairro novo, num bairro que eu não morava, no meio da pandemia. E uma das poucas coisas que eu fazia era sair para passear com os meus cachorros. Passeios longuíssimos, várias vezes por dia. E uma das rotas de passeio era na frente de uma casa em Pandarecos, uma casa abandonada. E a casa chamou muito a minha atenção. Da rua vê-se uma casa de 3 andares com a frente coberta por árvores. Higienópolis é um bairro que tem, né, uma classe social muito privilegiada, onde existe um apreço arquitetônico pelo bairro. Tem inúmeros imóveis tombados, então me espantou muito ver uma casa que estava num estado deplorável. A mulher olha pela janela. Em São Paulo, Higienópolis é uma ilha. E por que é que eu digo que é uma ilha? Porque tem árvore, ao contrário do resto do centro, é um bairro muito verde, tem segurança, muito dessa segurança é segurança privada, que as pessoas ricas contratam segurança para ficar na rua. É um bairro que era inteiro de mansões, algumas estão aí até hoje e outras viraram mansões verticais, que são prédios de milhões de reais. Imagens aéreas de casas, prédios e árvores. Em seguida, mostra a frente da casa abandonada. Não rimava, não fazia sentido, assim. É um sobrado bonito ali de 3 andares, que já foi um palacete, em algum momento foi uma casa nobre, tinha até pedigree. A casa tinha até um nome, o nome do patriarca da família que a construiu. A placa diz Geraldo V. de Azevedo, cirurgião médico. Mas ela estava caindo aos pedaços mesmo. A casa da família era uma mansão, uma casa maravilhosa, deslumbrante. Que a gente chegava lá, tinha umas escadarias assim com um tapete vermelho. Tinha uma sala de jantar que ela fechava com a chave, que ela abria essa sala só para jantares, fazer festas para pessoas da alta sociedade. Vemos a foto antiga de uma mulher idosa. Inclusive, ela me convidava, eu ia, ela penteava a dona Lurdita sempre. E ela falava assim, Rosinha, fique para a festa que eu te arrumar um homem rico para você casar. E o doutor Geraldo, sempre muito educado, ele falava, dona Rosa, fique para o jantar. Então, eu sempre tive contato com eles, assim, mais próximo, né? Fotos antigas de pessoas celebrando são sobrepostas.
Um dia, voltando para casa, quando eu fui passar pela lateral, eu vi uma pessoa jogando um balde para fora, uma senhora jogando um balde para fora. E existe gente morando nessa casa. À noite, uma janela da casa está entreaberta. Dentro, uma luz fraca ilumina um cômodo. Uma pessoa espreita pela janela entreaberta e, em seguida, fecha a janela. Começo a ver essa pessoa com alguma frequência, sempre de noite. Por muito tempo eu achei ali, por meses eu achava, poxa, é uma senhora de alguma idade, desamparada, sozinha na casa, cadê a família dela? Será que ela tem condições de se cuidar? E aquilo me instigou bastante, assim. Então eu decidi que ia fazer um podcast para contar a história dessa mulher e dessa casa. Uma mulher sobe as escadas. Fora da casa, todas as janelas estão fechadas. Eu sempre quis falar com ela, mas essa pessoa sumiu. Essa mulher desapareceu. Passei meses sem cruzar com ela e usei esses meses para tentar contar a história sem ela. Chico Felitti, um homem branco de barba grisalha, caminha por uma rua com um gravador e um caderno. Eu andava pelo bairro, perguntando para os vizinhos todos, mas ela continuava sem aparecer. Eu tinha ficado quase 72 horas sentado na frente da casa esperando. Dentro da casa, na completa escuridão, a mulher se aproxima de uma janela. Do lado de fora, na rua, a mão da mulher é vista acenando na janela. Chico, vestindo camiseta branca, observa e aponta sua câmera para ela. Não consegui, assim, nesse período de tocaia eu não consegui nada. Daí quando eu dou uma afrouxada na tocaia e vou tomar um café, a Mari Muradas, a vizinha, me manda uma mensagem, ela tá no jardim, e eu saio correndo e consigo estar diante dela pela primeira vez em 6 meses. Chico espia através das grades da casa. Do outro lado, a mulher observa, sem expressão. A imagem dela era quase do Mandarilha, assim, era uma pessoa com uma roupa rota, com a cara branca pintada do que eu não sabia o que era, não sabia se era base, se era creme de assadura, o que era, mas ela se portava de maneira muito altiva. Daí ela fala, tá bom, vou te dar uma entrevista, então espera aí, eu já volto. Ela volta para dentro da casa, bate a porta e não sai mais. Mas como eu tinha deixado meu número de telefone ali com ela no papel, mais tarde meu telefone tocou e era ela. Em um quarto escuro, iluminado apenas por um abajur, Margarida senta na beirada da cama com o telefone no ouvido. Alô? Alô, Margarida? Onde você tá? Eu fui lá, voltei lá, você sumiu, cadê você? Eu esperei meia hora e depois eu tive que ir, mas eu contei que a senhora tinha meu número pra gente marcar essa conversa. E por que você era curioso em relação a essa casa? Porque é uma casa abandonada no meio de um dos bairros mais ricos do Brasil com uma pessoa morando dentro. Só um pequeno detalhe, ela não tá abandonada, tá? Ela vai ser restaurada e vai ficar bonita, tá? Quando? Quando Deus quiser e permitir que isso aconteça. É o que eu mais quero que aconteça, tá? Margarida, uma mulher baixa e gordinha, usa um gorro na cabeça e veste um hobby. Ela termina a ligação. A Margarida foi bem evasiva nessa conversa. E quem foi me ajudar a entender o porquê foi a Mari Muradas, que também seguia investigando essa história ali. Um dia de manhã, passeando com os cachorros, assim que eu entrei na rua, uma vizinha passou com os cachorros e falou, essa mulher é uma mulher muito ruim. Eu falei, ruim? Margarida fecha a porta. Ela falou, ela é dona da casa, ela tá foragida. E ela, eu nunca esqueço, ela fala, você deve ser muito jovem, você não lembra, mas há muitos anos atrás, teve um caso de uma família que escravizou uma empregada nos Estados Unidos. E é ela. Na casa, Margarida, usando uma boina, está sentada diante de uma mesa com pilhas de papéis. Ela toma sopa. Um pombo entra e pousa no armário. Ela era, até então, procurada nos Estados Unidos. Quando eu cheguei em casa, eu joguei no Google. Casal brasileiro escraviza empregada nos Estados Unidos. E logo na sequência apareceu a reportagem do Washington Post de 2000. E o 2000 me chamou muita atenção. Falei, como assim? Manchetes de jornal na tela. Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel de Margarida Bonetti. Esse caso ficou esquecido por 20 anos, mas quando o podcast sai, esse crime volta para as manchetes. E as pessoas vão para a frente da casa para se manifestar. De acordo com as informações divulgadas pelo podcast, a mulher é foragida da Justiça dos Estados Unidos. A gente vê aqui nas imagens, todo esse pessoal que estava aqui passando na rua e veio tirar foto, veio dar uma olhada na casa. A movimentação aqui, ela é constante. Muita gente mesmo, às vezes até para o carro
aqui no meio da rua para tirar alguma foto e seguir o trajeto. Estou ouvindo o podcast, fiquei curioso, né? Porque eu já conhecia a região aqui e aí queria ver onde que ficava a casa. Conhecia a casa, mas não sabia de fato o que acontecia aqui dentro. O local virou ponto turístico depois do crime ser revelado no podcast A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti. Virou um ponto turístico. Às vezes tem 50, 100 pessoas na frente da casa fazendo selfie, fazendo dancinha do TikTok. Vídeos de pessoas filmando a casa dão lugar a um fundo preto exibindo vários posts em redes sociais. Mari observa pela janela. Foi ficando mais nítido que a Margarida gerava um incômodo. E isso foi um ponto que foi entrando em comum com os outros vizinhos. Homem branco, cabelos grisalhos, ele usa óculos, meia-idade. A gente sabia que ela escondia alguma coisa, né? Porque ela ficava aí muito reclusa, não tinha vida social. E o pessoal daqui mais antigo tinha amizade com os pais dela e tudo. E falava que ela tinha levado essa funcionária para lá, mas não sabia que ela judiava com a funcionária, né? Foi um choque, assim, saber disso, né? Outro homem parado à frente de uma janela. A Margarida não tinha nenhuma relação de igualdade com os moradores do bairro. Ela se sentia superior, ela se sentia um sangue azul, uma aristocrata, uma quatrocentona, que é um termo usado para descrever a elite paulista. Eu achava que era uma mulher com algum tipo de doença na pele e uma pessoa frágil, eu achava uma pessoa frágil. Mas quando ela falava, ela não falava com fragilidade, ela falava com bastante autoridade, falava com bastante altivez. Dentro da casa, Margarida se olha no espelho embaçado. À medida que a câmera se distancia, uma porta se fecha. Corta para a tomada aérea da casa em um noticiário. Depois de todas as denúncias feitas pelos vizinhos e um mês depois do lançamento do podcast e toda a repercussão, a polícia finalmente resolveu aparecer na casa. A casa abandonada está prestes a ser arrombada. A polícia acaba de informar que ela está se recusando a abrir a porta do imóvel. Por isso, agora os agentes no local com um chaveiro para tentar abrir a porta e aí sim conseguir contato com essa moça. A polícia não escolhe ocorrência. Chegou, você precisa investigar, não importa. Chegou para nós uma ocorrência através de 2 boletins de ocorrência, no mínimo curiosas. Uma foi um boletim de ocorrência que foi de maus tratos a animais. Na sequência, também foi registrado um boletim de ocorrência onde existiria ali uma pessoa idosa sofrendo abandono, que a gente chama ali de abandono de incapaz. E nós pegamos essas 2 ocorrências e precisávamos verificar, saber o que estava acontecendo. Margarida afasta a cortina de uma janela e a fecha com força. Imagens de noticiário, carros de polícia e multidão. O movimento na frente da casa dela, na frente do meu prédio, na rua Piauí mesmo, ficou uma coisa assim, incontrolável. Então eu resolvi fazer alguma coisa. Falei, vamos tentar ajudar para ver o que está acontecendo. A situação em que vive a vítima, a verificação do ambiente, a eventual insalubridade, desumanidade. Vieram 2 delegacias, helicóptero, até o BOPE apareceu para invadir a casa. A Margarida estava acuada, com medo e não quis abrir a porta de forma nenhuma. Se ela saísse de casa naquele momento, acho que ela seria linchada. Naquela situação, ela seria linchada. Chegamos lá com um mandado de busca expedido, nós abrimos o portão, entramos e batemos a porta para ver se ela nos recebia. Batia, 1, 2, 3, 4 vezes, nada. A Margarida estava desesperada com essa multidão na casa dela. Passam-se mais 40 minutos, 1 hora, nada dela sair. A advogada entra em contato de novo. Por diversas vezes eu pedi para ela abrir a porta. Ela diz que vai abrir para esperar um pouco. Mais 1 hora passada. Chegou um certo momento, a polícia perdeu a paciência. Quase 3 horas aguardando ela abrir a porta. A própria advogada já também achando, olha, acho que ela não vai abrir mais. Nós decidimos dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de uma forma mais efetiva, já que ela não abria a porta para nós. Policiais começam a arrombar a porta. E aí sim
assim, agora a polícia começa a abrir a janela nesse momento e populares começam a gritar em tom de felicidade. Um dos policiais quebra o vidro da porta e a remove completamente. Ela não tinha por que entrarem na casa dela, ela não queria que entrasse. A casa era dela, não tinha por que a polícia invadir a casa dela. Ela não entendia o que estava acontecendo. Enquanto policiais arrombam a porta dentro da casa, Margarida caminha entre os cômodos empoeirados. Derrubaram a janela. A polícia derruba a janela e vai para dentro da casa abandonada. Por fim, nós conseguimos entrar. Cenas de noticiário. Helena, a advogada, policiais e outras pessoas entram na casa e veem toda a bagunça. Tem pilhas de lixo pelo chão, nos sofás e nas cadeiras. Nas janelas próximas à escada, flores e figuras religiosas. Um local absurdamente sem condições até mesmo de circular. O cheiro que existia na casa, a gente não conseguia nem identificar exatamente que cheiro era. Era um cheiro de comida estragada, era um cheiro de resíduo de esgoto. Não dava para identificar. Não era uma coisa muito agradável. Uma casa que fica praticamente fechada, né? Abre uma janela ou outra. Tinha lixo pelo chão, vários objetos espalhados, tapetes velhos. Ela é uma pessoa acumuladora. Mas isso não é motivo para se tirar uma pessoa de casa. Margarida fala com as pessoas diante de sua porta. Essa é uma situação horrorosa para mim. Eu tô sendo... Boa tarde. Já está, elas estão aqui. Abra a porta para sua advogada entrar. Não. Ela pega a porta de madeira e a coloca de volta no lugar. A interação com a dona Margarida muito difícil. Ela não queria que os policiais olhassem nada. Não, já olharam aqui, não vão olhar mais. Ela não queria que olhasse a parte de cima da casa, não queria... Ela queria limitar o mandado de busca. Teve muita lógica essa busca na casa, porque não tinha buscar o quê? Olharam a casa, andavam de um lado para o outro, não tinha. O objetivo era retirar ela da casa. Esse era o objetivo de tudo. A gente pediu da Atena para que o SAMU viesse até aqui para ter uma avaliação médica. Chamamos também o Corpo de Bombeiros. Nós vamos ouvir os técnicos para ver qual é a condição de habitabilidade do imóvel. Os policiais disseram que ela não tinha a menor condição de morar naquela casa, alegando que a casa tinha problemas estruturais, que a casa estava caindo aos pedaços, que ela não poderia morar lá. Nisso, nós solicitamos o engenheiro da prefeitura para verificar a condição da construção, se tinha perigo de explosão, de desabamento. O que eu posso assegurar a vocês é que, quanto à estabilidade do imóvel, ele está seguro, ele não tem risco iminente. A questão de salubridade pode ser momentânea. Insalubridade momentânea, uma limpeza resolveria o problema. Ela pode ser habitável. Mas, apesar disso, eles continuaram dizendo que ela não poderia morar lá, que ela teria que sair daquela casa. O que nos restava? Aguardar uma análise da saúde física e mental da dona Margarida. Chegou o médico agora, o médico aguardado, que é o médico do SAMU, chegou agora. Eu consegui que viesse um médico da prefeitura, conversou com ela, acredito que umas 2 horas, e nós conseguimos provar que ela poderia se manter na casa. E a polícia, depois de todo esse tempo, acabou se retirando. Em frente à casa abandonada, uma multidão e carros de polícia. E, de fato, ela estaria ali em condição, né, física e mental para continuar morando ali na casa dela. Na realidade, a gente queria dar o cumprimento desse mandado de busca e terminar o quanto antes para esclarecer esse fato, porque era de fato um ambiente, eu não vou dizer hostil, é uma questão de energia. Olha, a minha leitura desse evento todo foi um carnaval. Começou tudo com o podcast do Chico Felitti, que simplesmente ele parou a vida de uma pessoa de uma hora para outra, uma pessoa que vivia no bairro. Por que as pessoas estavam fazendo isso? Qual que é o direito que as pessoas têm de tirar a liberdade das outras? Vemos Margarida andando pelos cômodos da casa escura. Vemos imagens aéreas se distanciando da frente da casa abandonada. Agora vemos Márcio, olhando pela janela. Em 2000, eu era correspondente da Folha de São Paulo em Washington.
e soube que um casal de brasileiros seria julgado nos Estados Unidos, lá em Washington, por maltratar uma empregada doméstica que eles levaram do Brasil para os Estados Unidos. Imagens de jornal com os dizeres: Justiça norte-americana condena brasileira a 6 anos de prisão. Anos depois do julgamento, eu voltei para o Brasil e fui morar num prédio que tinha como vizinho uma casa onde morava uma mulher muito estranha, com hábitos estranhos, e foi uma coincidência divina, porque eu descobri que a minha vizinha era foragida do FBI e era justamente a personagem mais importante do julgamento que eu cobri em Washington. Tão longe, tão perto. No quarto da casa, na frente do espelho, Margarida cobre completamente o seu rosto. Uma tomada aérea se distancia da frente da casa abandonada. Vemos uma pipa com a bandeira dos Estados Unidos e surge um texto: Washington, D.C., Estados Unidos. Um contador com os números de 1 a 35. Gaithersburg, 35 quilômetros de Washington, D.C. A Margarida Bonetti se mudou com a família para os Estados Unidos ali no fim da década de 70. Então, chegam em Washington o René Bonetti, o marido dela, que era um engenheiro genial e bem promissor, a Margarida Bonetti, que tinha se formado, mas nunca tinha exercido profissão nenhuma, era uma socialite e vivia aqui na elite de São Paulo, e o filho deles, que era criança. E vai junto da família Elda Rosa dos Santos, que tinha sido empregada doméstica da mãe da Margarida desde adolescente, vai com eles para os Estados Unidos para cuidar do filho do casal e para cuidar da casa americana, como ela tinha feito aqui no Brasil. Um homem e uma mulher chegam a uma casa. O homem coloca 2 malas no chão e se distancia. A mulher entra na sala e coloca a sua bolsa na cadeira. Quando eu fui para os Estados Unidos, queria voltar para São Paulo para ficar com meus pais. Eu sentia muita falta dos meus pais, entendeu? Eu sentia muita falta da minha família. Uma das maneiras que a família da Margarida achou de convencê-la a ir para os Estados Unidos, que ela não queria ir, era combinar que seria por um período de 1 ano e que a Hilda iria junto para ajudar em tudo, que ela não precisaria fazer nada na casa, porque a Hilda, a empregada que ela conhecia desde criança, ia estar lá com ela. Texto na tela: Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos. Uma cena aérea mostra um bairro residencial com casas cercadas por árvores. Foco em uma placa: Seneca Ridge. As casas têm telhados pendentes e várias janelas nas laterais. Uma casa tem a fachada cinza com detalhes marrons nas janelas. Eu estava muito feliz por ter ouvido falar dos Bonettes. Os brasileiros são tão calorosos, faladores e amigáveis. Então, um dia, a minha mãe e eu estávamos passeando com o nosso cão, naquele caminho atrás da casa deles. E os Bonettes estavam lá fora. E nós nos apresentamos, minha mãe e eu, e eles mal nos cumprimentaram. Eles simplesmente nos ignoraram e foi muito estranho e rude. Os Bonetti se mudaram para cá depois de nós e eram muito reservados. Nunca falamos com eles. Eles tinham um filho. Não sei se tinham amigos. Nunca falei com eles. E um dia, uma mulher estava lá fora e eu nunca tinha visto antes. Eu pensei que era uma doméstica. Não sabia o nome dela ou o que se passava na casa. Nenhum vizinho sabia. Fora de uma das casas no bairro, Hilda, uma mulher negra, de óculos e pano na cabeça, varre as folhas do jardim. Hilda veste um casaco azul marinho e caminha mancando em direção à casa. Dentro da casa, na sala, Hilda limpa uma mesa de café e alguns vasos. Vemos as mãos de Hilda, com anéis dourados, abrindo um saquinho de chá e o colocando na panela com água fervente. Hilda está de costas. Ela tem os cabelos grisalhos, curtos. Na tela do telefone sem fio aparece ligação. Ela se estica para atender o telefone. Hilda se move na cadeira, olha em volta, afasta o telefone e aperta um botão. Alô? Seus olhos se movem de um lado para o outro. Ela afasta o telefone novamente e aperta outro botão. Alô? Finalmente. E quem tá falando? Hã?
Eu não entendo nada em inglês. Eu não entendo nada em inglês. Hilda sorri. Eu não entendo nada em inglês. Ela se inclina para colocar o telefone de volta na base. Engraçadinho. A imagem mostra a sala de jantar da casa. Depois vemos um close das mãos de Hilda entrelaçadas. Hilda repousa a cabeça em uma das mãos e toca seus cabelos. Um relógio de ponteiro marca 1h29. Ai, que tem tanta história para falar, tanto. Aparece uma foto de Hilda ainda jovem. Vim de São Paulo para cá para ajudar e tudo, né? Fazer um pouco de companhia, para trabalhar para eles e tudo mais. Mas tudo deu errado. Bom, quando eu vim para cá, eu custei para acostumar aqui. Então, eu tinha vontade de voltar para minha terra. Nunca prestar atenção em mim, que eu só prestava atenção neles. Nunca se importava com nada, de nada. Por que aproveitar de mim para vir de São Paulo para cá, para fazer sofrer tanto assim? De uma janela, vemos Hilda varrendo as folhas no jardim. Agora na cozinha, ela passando aspirador em um corredor e outra pessoa se aproximando por trás e fazendo um movimento de golpe. Ela fazia o que ela queria, o que ela podia. Então, quando ela via que ela não vencia, então vinha na pancada. Hilda está deitada no chão do corredor, enquanto a mulher se afasta arrumando o cabelo. Esse é como uma pancada que você leva, né? E aquilo te machuca pro resto da vida, não? Nos Estados Unidos, a Hilda não tem dinheiro, porque ela não recebe salário. A Hilda não tem direito de ir e vir. Ela pode até sair da casa, mas a família proíbe ela de ter contato com os vizinhos. A situação da Hilda vai se agravando e ela vai ficando cada vez mais fechada naquela casa e sendo mais explorada. A senhora agredia a Hilda? Oi? A senhora agredia a Hilda? Nunca na minha vida eu agredi a Hilda. Nunca, jamais, em tempo algum. Eu gostava demais dela. Ela era, na verdade, a minha melhor amiga, se você quer saber. Um close do rosto de Hilda sério. A Margarida sempre tratou a Hilda muito bem. Ela sempre foi muito bem cuidada na família. A Margarida é uma pessoa muito assim, inteligente, uma pessoa culta, e então eu não acredito que ela faria qualquer maldade para ninguém. Haviam muitas alegações dramáticas de abuso físico, abuso mental, basicamente mantendo a vítima escravizada e incapaz de sair. Passaporte tinha longos anos que não sabia usar passaporte. O passaporte da Hilda ficava com o René na empresa dele. Mas perdeu a validade depois de um tempo, porque o documento vence, o visto dela perdeu a validade. Ou seja, a Hilda estava ilegal nos Estados Unidos, era como se ela não tivesse, ela não tinha registro. Ela tinha deixado de existir em solo americano. Os olhos de Hilda são visíveis e ela franze a testa. Corta para uma parede cheia de quadros e depois papéis com desenhos. Esse daí é um coração espedaçado. Esse isolamento e essa violência foram aumentando cada vez mais. E isso obrigou a Hilda a sair da casa dela e a buscar ajuda ali, na vizinhança. Então, uma outra vizinha procura uma advogada para ajudar a intermediar um contato com o FBI para fazer uma denúncia formal de abuso de trabalho análogo à escravidão. Eles viram isso basicamente como um caso de direitos civis. Eu acho que é apenas, sabe, uma vizinha, uma empregada doméstica, alguém brincando com o meu cachorro, e as coisas não são o que parecem. O que está acontecendo? Na verdade, a história da Margarida Bonetti era muito mais macabra do que eu esperava. Muitas pessoas não conseguiam entender como é que a Hilda não podia simplesmente sair da casa.
Era apenas sair. Imagem da casa em Gettysburg gira rápido e muda para a casa abandonada em Higienópolis. Tela preta. Em letras brancas, o texto: Margarida, René e seus familiares não quiseram participar deste documentário. Uma produção Coyote. Direção geral e produção executiva, Kátia Lund.